Sejam bem-vindos ao 31º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. O ministério pastoral é marcado por inúmeros desafios, especialmente ao longo de décadas de liderança em uma comunidade local. A jornada de pastorear uma igreja envolve não apenas a pregação e o ensino da palavra de Deus, mas também o cuidado pastoral, discipular pessoas, formação de novos líderes e a constante adaptação a mudanças culturais e sociais. Manter a unidade e a visão da igreja enquanto se navega por crises, perdas e a complexidade das relações interpessoais é um desafio contínuo. Além disso, o pastor precisa manter a sua própria saúde espiritual e emocional, buscando sempre depender da graça de Deus para equilibrar as demandas ministeriais e pessoais dos nossos dias. Ao longo de sua história, a igreja tem sido um reflexo vivo dessa jornada pastoral. Essa caminhada de fé, oração e ação resultou em uma história rica de transformação de vidas, plantação de novas igrejas e um legado espiritual que impactou várias gerações. Quais os desafios de uma igreja que, como um organismo vivo, reflete a graça de Deus em sua caminhada, testemunhando a fidelidade divina em cada etapa dessa trajetória? É por isso que no episódio de hoje nós vamos mergulhar no tema A Igreja e a Jornada Pastoral, os desafios de uma jornada a serviço do Reino de Deus. E para a gente bater esse papo, hoje eu estou recebendo à mesa um querido irmão, Fernando Leite, pastor da Igreja Batista Fonte, daqui de Campinas, e vai ser uma conversa para compartilhar histórias, experiências, desafios da jornada ministerial. Pastor Fernando, é uma alegria ter você aqui, seja bem-vindo, e quero já de antemão agradecer por abrir espaço na sua agenda, pois sei que ela é apertada, então quero já te agradecer pelo privilégio de ter você participando deste episódio. É um privilégio, um prazer estar com vocês, repartir um pouco daquilo que Deus, a sua graça, tem feito na minha vida, na vida da igreja, e compartilhar e repartir isso é sempre um privilégio que honra a Deus e que, por um lado, pode ensinar, por outro lado, pode estimular. Assim, Amém. Sou grato por isso também. Obrigado, Daniel. Amém. Fernando, eu gosto sempre de começar perguntando sobre como é que você descobriu o seu chamado pastoral. Deus usa pessoas de diferentes maneiras, cada um tem a sua experiência, e eu creio que quando a gente conta um pouquinho desse processo do chamado, a gente também pode inspirar pessoas que talvez estejam indecisas em descobrir o seu chamado. Então, no seu caso, como é que foi o processo que você descobriu e decidiu por toda a sua vida, quero ser um pastor? Quando eu olho para trás, eu enxergo, não só no caso dessa eventual chamada, eu enxergo várias decisões tomadas com uma perspectiva que, com os anos e o estudo, eu entendi aqueles fatos de maneira diferente e trataria de uma maneira diferente. E essa questão de chamada também foi assim. Naquela época, eu entendia que, diante do fato de uma série de portas estarem se fechando na minha vida, isso apontava uma direção para a qual eu deveria ir, que era o ministério. E, de alguma maneira, eu entendi que eu estava tendo um chamado com isso. Hoje eu olho para trás e olho para a teologia e vejo Paulo dizer: se alguém aspira ao episcopado, ou seja, não há instrução no Novo Testamento sobre chamada para um pastor. Se você aspira,
você está indo muito bem. Você precisa estar qualificado para estar nessa posição. Então, ainda que naquela época eu tenha entendido que tive uma chamada em função de portas que se fecharam ou se viabilizaram, hoje eu olho para trás e falo, não, eu não tenho dúvida que a mão soberana de Deus estava ali, mas não houve uma chamada específica que Deus tenha apontado para a qual deveria fazer. Isso não significa que eu estaria fora dos propósitos. Eu estou entendendo que pela ação soberana de Deus, mesmo com uma teologia equivocada, Deus me conduziu naquela época. Legal. E imagino que ao longo desse processo você também foi confirmando o seu chamado e ao longo do exercício... Eu diria que ao longo do processo eu fui entendendo a beleza do excelente obra almeja. Os privilégios de trabalhar no ministério pastoral, eles são tão grandes. Tem que trabalhar com uma diversidade de coisas tão grandes. Então, imagine conhecer uma língua outra, como grego, como hebraico, conhecer sua gramática, sua sintaxe, ver traduções, maneiras diferentes, argumentos diferentes, ter que estudar em comentários o que as pessoas falam sobre isso, como é que vai comunicar essa verdade, além do que tem que liderar pessoas, tem que dar um norte para as pessoas. O trabalho ele é fascinante, exige um padrão de relacionamento. Então eu diria assim, com o tempo eu fui confirmando quão excelente é a obra pastoral e tive prazer nisso, claro. E com quantos anos você se formou e se tornou pastor? O último ano meu, que foi em 1980, foi um ano de estágio. Então, antes de completar 25 anos, com 24 anos e meio, eu comecei a pastorear uma pequena igreja em Ouro Preto, Minas Gerais. Justamente com essa idade, 24 anos. Legal. E aí, pouco tempo depois, imagino, de ministério, você foi desafiado a vir para Campinas, começar uma nova igreja. 2 famílias saíram de São Paulo, vieram para Campinas, e você veio com esse desafio de pastorear essas famílias e plantar uma nova igreja que na época chamava-se Igreja Batista Cidade Universitária, que hoje a gente conhece como Igreja Batista Fonte. Como é que foi esse processo de iniciar essa plantação? E foi algo que você planejou, esperava, ou foi assim uma oportunidade inesperada que Deus abriu? Para Deus nada inesperado, mas assim, para você foi algo assim planejado ou foi uma porta que Deus abriu e você entrou nela? A bem da verdade foi bem inesperado. Eu trabalhei em Ouro Preto de 80 a 82 e eu entendi, hoje eu avalio os critérios que eu tomei a decisão, eu falo assim, critérios errados. A decisão estava debaixo da soberania de Deus, mas eu entendi que a cidade de Ouro Preto, a igreja de Ouro Preto, precisava de um pastor com um perfil diferente do meu. Isso me levou a sair de lá. Eu vim para São Paulo e me envolvi com um projeto de desenvolvimento de material didático e, ao mesmo tempo, comecei a me integrar na Igreja Batista do Morumbi, que era uma igreja pujante na época, nova, que estava quebrando uma série de paradigmas do que era ser igreja, e aquilo estava sendo muito interessante. E estar ali naquele ambiente era um privilégio. A possibilidade de ser incluído naquele ministério seria o máximo para mim, né? Mas, efetivamente, a igreja não tinha nem a necessidade de contratar ninguém, mas também ela tinha uma fila de gente que tinha chegado antes de mim que aspirava trabalhar lá. Mas, num dado momento, foi uma compreensão daquela liderança que deveriam aproveitar no ministério. E esses 2 casais haviam se mudado para Campinas e precisava de alguém que começasse a desenvolver os grupos para que viesse a existir a Igreja Batista Cidade Universitária. Legal. Então, foi assim, dizer que eu planejei, de forma alguma. Me preparei também, não.
foi surpreendente, uma grande oportunidade que Deus jogou no colo. Legal. Essas famílias, elas estão ainda hoje na igreja? Sim, essas duas famílias estão na igreja. E eu imagino que, bom, você tinha menos de 30 anos nesse processo. Uhum. Então, você era um pastor novo no ministério. E quando você foi desafiado para essa plantação, agora você olha para trás. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesses primeiros anos de plantação? Porque quando a gente fala de plantação de igreja, hoje a gente encara diversos desafios. Recurso, templo, espaço, como é que você vai trabalhar para chegar a novas pessoas. Então, geralmente, quando você está no início do ministério, esses desafios parecem muitas vezes ampliado. Uhum. Para você, como é que foi esse início? Quais foram os principais desafios? Acho que o desafio mais importante era eu mesmo. Uhum. Estar preparado, o que eu não estava, para o trabalho que eu tinha para fazer. Uhum. Então, me conhecer bem o público com que eu estava trabalhando, conhecer a característica, o perfil do povo de Campinas, saber o que eu tinha que fazer. Uhum. Então, muitas coisas que estavam acontecendo que eram bacanas e estavam indo muito bem em São Paulo com a Igreja Batista do Morumbi, não significava que se aplicava aqui. Uhum. Algumas coisas eram interessantes, então podia se olhar lá e replicar aqui, mas nem tudo que funcionava em São Paulo funcionava aqui. Então, o grande desafio era eu entender quem era eu mesmo, que público que era esse, que características essa igreja deve ter, onde é que nós vamos ter prioridade. A aproximação desse povo para um encontro com o objetivo de evangelizar era muito difícil aqui. Esse era um desafio. Nós não tínhamos o desafio financeiro. Uhum. Né? A Igreja Batista do Morumbi estava bancando tudo e não tinha falta bem no início disso. Né? Mas eu diria, como líder, saber o que tem que fazer, como tem que fazer, para alcançar um público que você conhece bem, esse era o maior desafio naquele tempo. E estar em Barão Geraldo foi planejado ou não? Porque eu lembro que acho que vocês passaram pelo Vila Angelim, que é na região central de Campinas. Sim, estar em Barão Geraldo, mais especificamente na cidade universitária, era o planejado. Uma daquelas famílias já morava na cidade universitária. O Ari, quando vinha aqui para as reuniões do grupo, antes de eu me envolver, o Ari gostava daquilo e queria ver uma igreja aqui. A visão dele foi ter uma igreja na cidade universitária. O Vila Angelim foi um dos lugares pelos quais nós passamos para ter os cultos de domingos. Nós não tínhamos nenhum lugar, começamos num hotel, fomos para uma escola, fomos para outra, e nessa peregrinação em diversas escolas nós passamos pelo Vila Angelim. Legal. E aí, passaram-se 40 anos. Acho que na revista que vocês publicaram sobre os 40 anos da igreja, você começou o seu artigo dizendo que são 40 anos de uma história de dependência do Senhor. E ao olhar para esses 40 anos da Igreja Fonte, quais são os momentos que você acredita que refletem mais a fidelidade de Deus à igreja, e qual momento marcante assim que você destaca dessa história dos 40 anos? Eu diria que muito mais do que momento, eu diria, quando eu olho para trás e vejo a simplicidade, até o despreparo, quando eu vejo o tamanho do desafio, o privilégio, quando eu vejo a grandeza da mensagem, e eu penso na fidelidade de Deus, muito mais de um momento é que eu vejo em todo o tempo a capacitação, o suprimento, o fato de Deus ter me mantido fiel, com o caráter qualificado para estar nessa posição. Então, quando eu olho para a fidelidade de Deus, eu penso exatamente na maneira como Deus garantiu a integridade, as possibilidades de termos o ministério que nós temos hoje. Eu não diria um momento.
Se eu fosse falar de um momento marcante, e entenda, quando eu falo de um momento marcante, eu não estou querendo dizer que por marcante devamos entender que isso seja importante. Sim. Mas foi um momento muito interessante. Nós ocupávamos naquela época o Colégio Rio Branco, nos reuníamos numa quadra que era coberta, mas as laterais eram mais abertas do que fechadas. E por conta de uma tempestade que estava armando, nós decidimos mudar um pouquinho qual era a disposição das cadeiras, onde que as cadeiras estariam para estarmos mais protegidos caso caísse uma tempestade. E eu me lembro que naquela ocasião, naquele dia eu estava pregando sobre a palavra de Deus. Passam céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E era uma quadra, tinham várias lâmpadas de um lado e de outro, e de repente começa a trovoada e a luz apaga, com exceção da lâmpada que estava em cima do púlpito. O que aconteceu efetivamente, a gente não consegue avaliar. A luz faltou geral. Na verdade, piscou, e aquelas lâmpadas que precisariam de resfriar para poder serem reacendidas, com exceção daquela lâmpada, todas as demais apagaram e precisaram de tempo até que esfriassem. Mas aquela lâmpada, naquele tema, naquele dia, naquele lugar, eu digo naquele lugar, porque nós mudamos a disposição das coisas. E olha, se me perguntar, houve um milagre? Eu acho que não, mas acredito que a providência de Deus em coordenar os fatos e acontecer daquela maneira foi uma coisa marcante. Várias vezes nós ficávamos pensando, o que está acontecendo, o que aconteceu, né? E eu imagino que as pessoas que estiveram lá também devem lembrar desse fato até hoje, né? Com certeza absoluta. Foi marcante, Legal, efetivamente. Legal. Eu lembro, acho que eu fui algumas vezes lá no Colégio Rio Branco quando vocês estavam lá. Nossa família estava na primeira IPI de Campinas, que fica ali na Lusitana, e algumas vezes no início da fonte minha família foi lá para conhecer. Que meus tios, a Luciana e o Eduardo, já estavam frequentando aqui, né? Agora, começou com 2 famílias, a igreja começou a crescer, começaram a precisar de espaço maior, e isso vai implicando em desafios. Eu li recentemente a biografia do Tim Keller, pastor de Nova York, faleceu ano passado ou retrasado, da Redeemer. E na biografia conta que quando a igreja começou a crescer, ele começou a ter muitos problemas em relação à liderança, porque não estava mais conseguindo dar conta do crescimento da igreja. E no livro conta que para resolver ele trouxe uma pessoa para poder organizar o ministério, a organização da igreja, para que ele focasse mais na pregação da palavra. O que eu quero dizer com isso? Algumas semanas você apresentou um slide mostrando as diferenças de igreja local, de bairro e de uma igreja metropolitana, ou seja, uma igreja pequena, de médio porte, de bairro, que alcança as pessoas do bairro, com poucos membros, em contraste com uma igreja de médio porte e grande porte. Você, nesse processo, provavelmente vivenciou essas 2 realidades. Começou com uma igreja pequena e hoje está com uma igreja que tem, aí alcançando em torno de 1.500, 1.600 membros. Então, considerando esse contexto, que a Fonte já foi uma igreja pequena, que ela cresceu, e isso foi impondo desafios para você e para a liderança, de logística, de espaço, também de liderança, de pastoreio. Quais foram os desafios mais enfrentados nessa transição de ser uma igreja pequena para uma igreja maior e mais estruturada? E como o seu ministério foi desafiado em frente a esse contexto, onde você teve que adaptar por causa das demandas do crescimento da igreja? Acho que existem 2 momentos que isso precisa ser considerado. O primeiro, você tem que fazer uma estruturação e uma adaptação quando é pequena, preparando para aquilo que vai ser. Então, é possível crescer sem isso? É possível, mas isso vai custar muito caro.
Então, existem coisas que precisam ser feitas, ministérios que precisam ser feitos, tais como discipulado e treinamento, que vai fazer com que o ministério esteja em diversas mãos. Né? Por outro lado, quando cresce, efetivamente, grandes problemas aparecem. Né? Não só os problemas em maior número das pessoas que estão chegando, mas numa massa crítica maior, nós vamos encontrar pessoas com problemas mais graves que não se pegava antes. Mas também você tem uma necessidade de infraestrutura, e como é que você vai dar uma cobertura para todas essas demandas? Né? Então, com o passar dos anos, além do preparo para que se enfrentasse o crescimento, isso não necessariamente foi suficiente. Nós tivemos 3 anos em especial que nós crescemos por ano perto de 100%. Como é que você se prepara para isso? Então, você termina um ano com o dobro de pessoas para você trabalhar. Então, eu diria, precisou-se ter mais gente, contratar mais gente, delegar mais o trabalho para as pessoas. Eu me lembro de ter participado de um congresso que tinha como proposta você fazer com que 20% da comunidade estivesse envolvida com o ministério. Hoje nós temos no nosso universo 65% das pessoas envolvidas no ministério. Algumas mais comprometidas, algumas com mais responsabilidades, mas 65%. Então, se nós não treinarmos, envolvermos as pessoas, fazendo com que elas entendam que o ministério é de cada um, vai ser difícil enfrentar isso. A não ser que você queira que seja um evento somente de impacto num culto. Então, mas não é o caso. A igreja é muito mais do que isso. Né? Você mencionou a necessidade de delegar. No crescimento você delega, mas você também delega a autoridade, você descentraliza a liderança, certo? E nesse descentralizar significa que você deixa de ter o controle de algumas demandas que antes você tinha, de uma liderança centralizadora para uma mais descentralizada. Foi difícil para você descentralizar essa liderança? Bom, primeiro eu diria o seguinte, você só delega autoridade depois que você delegou tarefas e com as tarefas foi demonstrada responsabilidade. Você delegar autoridade para alguém que não demonstrou ainda responsabilidade é dar um tiro no próprio pé. Então, antes de delegar autoridade, você tem que delegar responsabilidade. Isso significa que você já viu antes se essa pessoa tem condições de levar aquilo. Você diminui o seu nível de tentativa e erro. Né? Mas sim, uma vez que você delega, inclusive, a autoridade, você deixa de controlar todas as coisas. E é importante no processo da vida de um pastor, eu precisei de aprender isso, mas muito no começo, já nos primeiros 2, 3 anos da igreja, que o papel principal na posição de líder da igreja não era a execução das tarefas, mas a projeção de onde nós queríamos chegar, nossa visão de futuro. Então, bem cedo no ministério, eu diria que talvez com 3 anos de ministério, nós estabelecemos uma visão de futuro para cerca de 15 anos depois. Ainda que aquele para quem foi delegado tinha autoridade numa determinada área, ele não podia fugir daquele foco estabelecido que era a visão de futuro. Ele podia andar mais para lá, mais para cá, mais devagar, mais rápido, de um jeito ou de outro. Isso ele tinha liberdade. Mas ele não tinha liberdade de elaborar uma visão de futuro diferente daquela que havia sido elaborada. Então, há um delegar, mas um delegar que está balizado por uma visão de futuro, por valores, que acabam dizendo, é por aqui que eu vou andar. E quando, e aconteceu, eventualmente, um grupo ou uma pessoa está caminhando um pouco diferente, não, peraí, o caminho é esse, a direção é essa, está escrito aqui. Nosso compromisso é com isso. Então, tem o delegar, mas tem também, eu diria, o policiar que se fique dentro dos limites que foram estabelecidos. Legal.
Bom, nesse processo de crescimento, eu sempre digo que eu tive a oportunidade de participar de reuniões de liderança, de conselho, de igreja, e eu sempre mencionei que o momento mais marcante para quem participa de lideranças de igreja é de ver pessoas que entregam as suas vidas para Jesus, acabam se integrando na igreja, são batizadas e professam a fé em Cristo Jesus. Eu não digo nem que são pessoas que saem de uma comunidade e vai para outra, porque isso no reino de Deus, na matemática, não muda. São pessoas que saem, estão perdidas e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Nesses 40 anos de ministério, qual foi o momento mais importante seu como pastor da Fonte? Deixa eu cruzar a sua pergunta. Eu diria que não teve um momento importante. Eu diria que teve uma atitude importante. Eu diria que teve uma prioridade importante. Quem dera se uma igreja se desenvolvesse e crescesse baseada em momentos, em eventos. Não é. Eu diria que talvez 2 palavras ajudam a entender. Tem que saber ser perseverante e disciplinado. Então, mais do que o momento, se eu sei o que eu tenho que fazer, faz, insiste. Então, eu diria, saber o que era foco no ministério, saber que qualidade se queria ser visto na igreja e perseguir essas coisas. Eu costumo dizer, certa ocasião me comparei com o Ari Veloso, que foi uma fonte de influência e quem abriu a oportunidade para trabalhar aqui em Campinas. E o Ari, ele era extremamente capaz, comunicativo, capaz de fazer com que as pessoas estivessem em torno dele. Se você desse um microfone para ele, ele se virava. Eu não sou assim. Eu estou entendendo o seguinte, eu tenho que colocar um tijolinho todo dia. Então, todo dia eu vou colocar o tijolinho. E isso faz com que não seja o momento, mas seja a atitude. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que evangelizar, disciplina. Então, um detalhe, anos atrás, não é o caso hoje, eu chegava no escritório todos os dias às 6:30 da manhã. Eu estudava até meio-dia. Tinha disciplina, levantar e estar às 6:30 da manhã no escritório era uma coisa. E o que eu vou fazer? Como eu insiste, disciplina, mais do que algum momento que foi importante. Maravilha. E nessa história você já mencionou que a Fonte é uma história de vasos de barro, em alusão ao que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 4. Como é que essa metáfora que você usou, ela reflete a jornada da igreja e o seu papel como pastor dela nesses 40 anos? Quando eu penso no material que Deus usou, o material humano que Deus usou, né? Eu tenho uma história de ensinar para um público que, em termos acadêmicos, se destaca. Eu estou ensinando para mais de 90% de pessoas que têm curso superior, para uma boa participação de pessoas que eu tenho ou estão fazendo algum mestrado. Uma concentração de doutores dentro da universidade significativa. Mas eu, quando era lá atrás um garoto, eu era um péssimo estudante. Odiava estudar. Então, quando eu penso que Deus me usa para ensinar pessoas tão qualificadas, em termos acadêmicos, eu falo, é uma ironia. Deus pegou um material humano, eu diria assim, desprezível. Quando eu vejo em outros casos pessoas assim, para quem assim, se vê, não tem nada de especial. Está vindo na minha cabeça agora 2 pessoas que são extremamente simples, sem aparentemente nenhum carisma. Não são pessoas entusiasmadas, mas
Tem um trabalho que estão ali fazendo e fazendo diferença na vida de pais. Né? Então, quando eu vejo, quando nós começamos, não tínhamos nenhum recurso musical bem qualificado que pudesse fazer do culto uma coisa bem feita, bem cantada. E, de repente, Deus vai trazendo, formando gente. Ou seja, o material humano que nós tínhamos era um material simples, despreparado. Em alguns casos, eu diria até medíocre. Mas ao longo da história, a graça de Deus foi transformando, fazendo de pessoas comuns, pessoas que se tornaram instrumentos de Deus. E eu olho para isso tudo e falo, foi a graça. Foi a graça de Deus em nós e não fomos nós. Nesse sentido que eu vejo isso. Legal, eu já tinha lido esse texto antes, mas quando eu vi você aplicando ele, eu muito forte no meu coração, eu falei assim, é isso, nós somos instrumentos de Deus e nada além disso. Né? E, bom, imagino que você fala aí, né, que olhando o público da fonte lá, você tem um grupo muito diversificado, empresários, pessoas que trabalham em multinacionais, pessoas que com mestrado, curso superior. Imagino que você, para que pudesse capacitar essas pessoas, também precisou de ter um preparo muito grande, buscar conhecimentos e se aprimorar a cada dia. Bom, a igreja vai crescendo e ela vai impondo desafios a você. Nesses 40 anos, como é que você pôde trabalhar, além dessa capacitação que você foi buscar, como é que você foi trabalhar para que a igreja não perca o foco da missão? E como você percebe a necessidade de manter a saúde e a vitalidade da igreja em um processo de crescimento? No caso, hoje ela já ultrapassa 1.500, 1.600 membros. É interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, ele diz que o que importa para o ministro de Deus, o que importa que vocês nos reconheçam como ministros de Deus e dispenseiros. A palavra que ele usa ali para ministro, a palavra reperetes, dá a ideia de um remador da palavra. E ele diz assim, e o que se espera do dispenseiro, que era o economos, que administrava o que não lhe pertencia, ele diz assim, o que importa a ele é que ele seja fiel. Então, o grande desafio para nós em todo esse tempo foi olhar para as Escrituras como a fonte de revelação de Deus e passar para a igreja insistentemente o pensamento, os valores, a mentalidade, a doutrina de Deus. Nós tivemos momentos em que algumas pessoas se viram fascinadas por alguma coisa que não era prática bíblica. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos chegar para cá, essa é a direção. Então, o grande desafio é você se manter na verdade, pregar a palavra. É como se você estivesse no Polo Norte. Se você sair dali, você está de costas para o Polo Norte. Não importa a direção que você vá. O desafio sempre foi esse, nos mantermos firmes, nos aplicarmos no estudo da palavra e na aplicação dessa palavra como um livro de regra, de fé e prática para aquela igreja. Opa, isso aqui no louvor, essa canção pode ser muito gostosa de cantar, encorajador. Mas peraí, o que ela está sendo cantado aqui? É o que Deus ensina na sua palavra? Não. Então, não vamos cantar isso aqui. Então, acho que o grande desafio é colocar a palavra fielmente ensinada para que o povo possa conhecer o que Deus quer. E isso é um desafio, porque no processo de crescimento vem muitas seduções e propostas no meio, né? Vem sim, mas eu diria para você, tivemos muitas pessoas que também se associaram para fortalecer essa visão.
se aproximaram justamente por causa desse compromisso. Legal. Então, tem aquilo que é ameaça. Eu me lembro de décadas atrás, passou uma onda em Campinas que de vez em quando passa em todo mundo evangélico, de que as pessoas podiam, através de uma bênção instantânea, ter suas obturações transformadas em obturações de ouro e, ao mesmo tempo, perder vários quilos num culto por bênção de Deus. E algumas pessoas da igreja, acho que o número foi 5 pessoas, estiveram numa reunião e chegaram à conclusão que elas foram abençoadas a ponto de ter suas obturações transformadas em ouro. E elas estavam acreditando nisso. E eu pude estudar e descobrir qual é o perfil, a característica dos milagres de Deus. E não somente isso, eu falei assim, tá bom, já que aconteceu um milagre com você, vamos conferir. E como nós conferimos? Nós tínhamos um engenheiro metalúrgico e nós tínhamos um dentista. Que esse engenheiro falou assim, se colocar essa substância naquilo que for ouro, não acontece nada. Se não for ouro, vai ferver. E nós fizemos esse teste com aquelas 6 pessoas e elas com o espelho podiam ver que não era ouro que elas tinham na boca. Aquilo era uma liga, uma de 2 ligas que existiam à época, que a pessoa quando colocava na boca era cinza, como se fosse chumbo, e com o passar do tempo perdia aquele cinza e ficava só um dourado. Então, fazer uma abordagem paciente, confrontativa e, ao mesmo tempo, abrir as escrituras é sempre um desafio. Nesse desafio, você está falando muito sobre ensinar a palavra de Deus. E se a gente olhar para a história da igreja, a gente tem um exemplo muito claro de João Calvino sobre a prática de pregação dele. Ele costumava pregar de forma expositiva, versículo por versículo. Isso foi uma marca dele. Inclusive, quando ele estava lá em Genebra, uma vez ele estava pregando um livro da Bíblia, ele se ausentou. E depois, quando ele voltou para Genebra, ele voltou do ponto que ele tinha parado e continuou pregando, versículo por versículo. Bom, da mesma forma, não quero fazer nenhuma comparação com Calvino, cada um tem o seu estilo. Mas a fonte ela é conhecida por um compromisso com a exposição bíblica. E acredito que é uma marca também do seu estilo de pregação e ministério. O que te inspirou a se tornar um pregador expositivo, versículo por versículo, de um livro inteiro? Como é que essa ênfase que você dá na pregação e no ensino, ela moldou a vida da igreja ao longo dos anos? Se eu não estou enganado, foi em 1978. Naquela época era muito comum a CEPAL fazer congressos de pastores. E em 1978, se eu estou certo na data, veio ao Brasil o reverendo John MacArthur. Isso não era muito tempo depois que ele tinha assumido a Grace. E ensinando para pastores, e eu não estava lá, ele falou e defendeu, dentro das Escrituras, o ensino expositivo das Escrituras. Ele já tinha ensinado alguns livros na igreja dele. E eu tive acesso ao que na época era uma fita cassete. Uma mídia com conteúdo gravado da mensagem que ele tinha pregado. Quem com menos de 30 anos não vai saber o que é. Por isso que eu estou falando, é uma mídia que tinha uma gravação que podia ser ouvida. E eu ouvi aquilo. E ali eu falei, eu quero fazer isso. Então foi com uma fita cassete de uma mensagem do MacArthur num congresso da CEPAL, em que eu não estava, que eu ouvi aquilo e me motivei, e eu diria, ao longo da minha vida, ele, em vários aspectos, tem sido minha referência em termos de exposição das Escrituras. Legal. Como é que você acredita nesses anos? Como é que você acha que ela moldou a vida da igreja? No começo havia algumas reclamações por esse tipo de forma de ensinar. Existiam também alguns clamores
para que a gente fizesse uma agenda que colocasse dentro da pregação aquilo que era o assunto do momento. E eu falei, não vou ceder a isso, não vamos seguir modismos, porque o mundo evangélico é cheio de ondas e de modismos. Eu vou pregando a Escritura. Com o passar dos anos, lógico, o público que ficou é um público que entendeu aquela visão, o valor. Então, ao invés de nós tratarmos com modismos ou com respostas a ventos de doutrina que estão passando, nós estamos dando a base, estamos dando uma alimentação. Então, eu diria que nós temos uma igreja moldada, uma visão das Escrituras e o que dirige a Escritura ensinada ao invés de ventos que passam, modismos que passam. Isso é alguma coisa consolidada na vida da igreja. Se não acontecesse desse jeito, a igreja, eu diria, reclamaria. É o método que você mais gosta de pregar? É o método que eu mais gosto de pregar, mas eu acredito que é a forma como nós devemos pregar. Porque quando eu pego um livro, ouça, eu já preguei 33 livros da Bíblia. Pensando agora, metade dela. O livro de Salmos, eu estou pregando o livro de Salmos, eu paro, prego uma sequência, março agora eu volto a Salmos e prego o 4º livro de Salmos, do 90 até o 107, e na medida que se vai passando e ensinando, as pessoas entendem o argumento do autor, a passagem no seu contexto. Então, eu diria que é a maneira de nós podermos ser mais fiéis em colocar para o povo o que o autor queria dizer, o que Deus estava revelando a ele. E aí você pregou 135 mensagens no Evangelho de Lucas. Eu parei para pensar, falei, caramba, que igreja fiel, né? Eu vi 4 anos o mesmo livro, de ponta a ponta, e isso foi desde 2020. Ou seja, são 4 anos pregando o Evangelho de Lucas, e se a gente usar os 40 anos da fonte, quer dizer que você ficou 10% da história da igreja no Evangelho de Lucas. O que te motivou a pregar por tanto tempo um único livro da Bíblia? E considerando que você falou de não passar por assuntos da atualidade e manter-se fiel, assunto não faltou de 2020 para cá, para que você pudesse, porventura, em algum momento, quebrar essa série, mas você se manteve firme. E muitos eventos você trouxe também ao contexto do texto que você estava expondo. Mas o que te motivou a pregar por tanto tempo esse livro? E, particularmente para você, como é que foi essa experiência de percorrer toda essa jornada? Como é que foi esse desafio? O que te marcou mais? Bem, vamos só recuperar uma verdade aqui. Ainda que tenham sido 135 mensagens e que tenha contemplado 4 anos, não foram todos os domingos de 4 anos, porque senão estouraríamos 200. Então, houve, por exemplo, uma interrupção de cerca de 3 meses que eu não preguei, quando, por conta do Covid, a Jane faleceu. Teve uma ocasião que nós colocamos uma série, não lembro se de 4 mensagens, ou talvez até mais, que outras pessoas pregaram sobre um assunto que eu achava que era premente, que tinha que ser falado ali. E também nós tínhamos as festividades, Páscoa, Natal, etc., que a gente não seguia. Mas, de qualquer maneira, quando eu entrei para pregar Lucas, eu não imaginei que eu fosse pregar 135 mensagens. A minha motivação de estudar Lucas era conhecer mais acerca do Senhor Jesus. Eu já havia pregado Mateus quase inteiro, Marcos inteiro, João inteiro. João eu tinha gasto um pouco mais de 50 mensagens. Não imaginava que eu fosse chegar em 135. Entretanto, na medida que a gente foi estudando, e cada dia mais, eu ficava mais fascinado com a pessoa de Jesus. Seu caráter, seu ensino, sua inteligência, seu poder. Meu amigo, isso foi fantástico. Cada dia era a oportunidade de conhecer mais um aspecto da glória de Jesus.
Então, esse foi a grande motivação, grande alegria, né? E fiquei 135 domingos, e alguém já disse que um bom ensino requer que você repita. Deu vontade de voltar lá no início de Lucas e pregar de novo as 135 mensagens. Que a pessoa de Cristo não tem como ficar entediado. Tem como ficar fascinado e curioso, mas entediado jamais. Teve um dado momento que as suas pregações me ajudou. Eu fui pregar numa igreja perto do Parque Industrial e eu fui lá pregar a parábola do filho pródigo. E você não chegou a pregar a parábola ainda, estava um pouquinho antes. Mas todo o processo da pregação até chegar, para mim, assim, abriu muitos detalhes que eu comecei a perceber que na hora de montar a mensagem, eu ainda orei e falei assim, nossa, obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de ouvir as mensagens do Fernando, porque interessante. Eu consegui colocar detalhes que talvez poderiam ter passado despercebido. Agora, eu imagino que você fazer isso é um grande desafio. Você passa por textos, talvez, vamos dizer assim, espinhosos. Sem dúvida. Que muito pregador, de certa forma, fugiria, vamos dizer assim, do texto. Eu lembro de estar sentado em alguns textos e falava assim, nossa, acho que eu nunca pararia num texto desse para pregar, mas quando você prega um livro inteiro, você é obrigado a passar por ele. Então, quais são os desafios e alegrias de pregar através de diferentes livros da Bíblia inteiro? E como é que essa pregação expositiva ao longo dos anos tem influenciado a sua compreensão da Bíblia e da fé cristã? E tem algum livro assim especial que te marcou? Bom, eu diria que a melhor compreensão do livro, ou de uma parte do livro, é quando você enxerga ele todo. Quando você enxerga ele todo, as partes fazem muito mais sentido. É como se você pudesse ver a trama de uma maneira mais clara. Você fala, nossa, que coisa bonita é essa, né? E de fato, tem desafios, né? Não tem milagre, não teve nenhuma mensagem que o Espírito Santo deixou a Bíblia aberta e eu compreendi na hora. Não, é aquilo que Paulo diz quando escreve a Timóteo, né? Digno de dobrados honorários é aquele que se afadiga na palavra e que preside bem. No caso, aí se afadiga na palavra, envolve bastante estudo. Né? Eu calculo que para Lucas, para cada mensagem que eu preguei, eu tenho estudado cerca de 20 horas por mensagem. Então, tem trabalho. A contribuição de você ganhar toda a visão de um livro como um todo, ela é fiel, ela é honesta em termos de você compreender quem é Deus. Né? Agora, quando você pensa um livro que foi marcante, eu vou fazer minhas as palavras do Howard Hendricks, que diz que o melhor livro da Bíblia é aquele que você está estudando. Então, atualmente, eu estou estudando Salmos, para começar a pregar em março do ano que vem. Eu estou fascinado com o que eu estou estudando. Né? O salmo que eu estou estudando esses dias, o Salmo 94, quando eu li as primeiras vezes, meu Deus, onde é que eu estou entrando? Mas foi curioso. Hoje, um pouco depois que eu acordei, estava em vias de sair para uma reunião, eram 6h10 da manhã, eu estou na minha cama ali, do lado da minha esposa. De repente eu dei uma sumida, falei, entendi alguma coisa que eu comecei a estudar ontem. Então, é uma alegria. Então, o livro, o melhor livro, não tenha dúvida, é aquele que você está estudando. Legal. E você vai pregar só em março, então as suas mensagens elas estão prontas com quanto tempo de antecedência? Eu prefiro pelo menos 2 meses e gosto bastante quando está com 6 meses. Agora, tem um processo de estudo e escrever, e na semana que eu vou pregar, eu tenho alguns procedimentos de revisão daquela mensagem, para que eu possa entrar, não só lembrar daquilo que eu estudei, como afinar algumas coisas e entrar na atmosfera da passagem.
Então, mas eu gosto de trabalhar com bastante antecedência. Esse intervalo de estar a mensagem pronta, respirar outras coisas, depois voltar nela, te ajuda a... Certamente, ajuda qualquer um, certamente. E de vez em quando aconteceu nessa semana. Eu, embora tivesse as mensagens do Salmo 90, 91 e 92 prontas, eu revi as 3, que vou pregar somente em março do ano que vem. Escrevi a mensagem do Salmo 93, que já estava estudada, e estou estudando o Salmo 94. Então, daqui uma semana, 10 dias, eu volto nas outras, revejo aquilo, acrescento alguma coisa, afino outra, assim vai. Uma curiosidade, assim, quando você termina a mensagem, de repente você volta nela, você olha para ela e vê assim, onde eu estava com a cabeça? Peraí, deixa eu reformatar tudo isso daqui. Isso acontece, isso não é comum, mas já aconteceu algumas vezes, e depois que eu termino de pregar a mensagem, eu digo, agora eu sei como é que eu devo se pregar essa passagem, mas já passou. E na condição de pastor, não pregador itinerante, talvez não tenha nem essa oportunidade de repetir aquela mensagem, mas isso também já aconteceu. Legal. O Hernando Dias Lopes que fala que a mensagem ela fica boa depois que você prega 10 vezes a mesma mensagem. Eu não fui conferir, mas consta que o John Stott dizia que é depois de 50 vezes. Bom, e tudo nesse processo, as pessoas estão te ouvindo, algumas delas por décadas. Você falou aí que as famílias que começaram a fonte estão sentadas nos bancos até hoje, ou seja, elas estão te ouvindo por 40 anos. Como é que é o desafio para você de pregar para esse mesmo grupo por tanto tempo? Bom, em primeiro lugar, a palavra de Deus ela é fascinante. E o Fernando pode ser, e é, limitado, restrito, mas a palavra de Deus é fascinante. Então, a garantia da relevância e da apreciação está muito mais na palavra do que no pregador, mas muito mais. Né? Agora, tem desafios. Você pregando há muito tempo num lugar, você não tem ali, tem como usar o portfólio de ilustrações que você tem. Você usou, não dá para ficar falando toda hora aquela história. Então, é um desafio de procurar novas ilustrações e acaba acontecendo isso. Né? Hoje mesmo, esses dias, e hoje não foi exceção também, lembrei de um fato na minha vida de mais de 30 anos atrás. Falei, nossa, isso é uma boa ilustração. Então, tem esse desafio, não só de se manter no estudo, mas como é que eu posso encontrar ilustrações que possam ser úteis. Então, é a palavra que vai fazer a diferença. Legal. Tem um pastor que é do Canadá, que eu acho que você conhece, o Armando Padovan. Sim, conheço. E ele sabia que a gente ia fazer esse podcast. Ele falou assim, faz uma pergunta para ele e manda um abraço. E ele perguntou o seguinte, o que mais lhe incomoda na igreja hoje? E aí eu adicionei para essa pergunta, qual tem sido o maior ladrão da agenda da igreja nos dias atuais, fazendo com que ela se desvie da sua principal missão? Acho que me incomoda o estrelismo. Como pessoas buscam no ministério uma oportunidade de se afirmar. E, eventualmente se pode perceber isso num pregador ou no outro, mas isso pode se ver no público como dar valor para encontrar alguém desse, tirar uma selfie e colocar nas redes sociais. Isso me assusta. Né? Algum tempo atrás eu ouvi de um determinado pastor que, chegando no aeroporto da sua cidade, as pessoas se abaixavam e ele abençoava as pessoas. Eu fico pensando em Paulo, numa situação como essa, e Barnabé, que iam se prostrar junto com aquelas pessoas, eu sou como vocês. Então, esse tipo de coisa me dá náuseas. Né? Eu odeio esse tipo de coisa.
acho que algumas coisas têm seduzido a igreja nos nossos dias. Entre essas coisas, é como a igreja, por exemplo, tem se visto seduzida por um suposto ministério e obra cristã via política. E tenho visto várias pessoas que enveredaram pelo caminho de deixar a prioridade da proclamação da palavra tal como ela é e se engajar em movimentos políticos e sociais para promover a transformação que elas acreditam que deve ter na sociedade a partir do trabalho político-social. Com isso, com o passar do tempo, eu tenho percebido que várias delas não têm mais registro de estar com o Senhor. Possivelmente nunca tiveram. E algumas pessoas têm voltado, falam, opa, estava errado, é uma sedução, é um engano, é uma mentira, que nós vamos reformar a sociedade a partir da política. Então, quando eu vejo cristãos se digladiando nas redes sociais por causa de um candidato ou de outro, nossa, isso é terrível para mim. Então, eu diria que tanto o estrelismo quanto essa esperança fora do Evangelho, uma transformação, eu acho que são as grandes ameaças para a igreja hoje. Quando eu olho você falando isso, a gente volta para os tempos do Evangelho e vê as pessoas tendo expectativas erradas sobre Jesus, né? Porque esperavam que Jesus fosse um líder político. E ele nunca se pôs como um líder político, né? E eu sempre gosto de lembrar que se a gente vive numa sociedade tão problemática como a brasileira, muito passa pela igreja ter deixado de exercer o seu papel na sociedade. Não tenho dúvida. Né? E está seduzida por ter aspirações políticas e não do reino de Deus. E diante dessas demandas ministeriais, no seu caso como pastor, qual tem sido o risco que você enxerga que pode desviá-lo da missão? Daniel, eu estou convencido de uma coisa. O maior risco que eu vivi no ministério sou eu mesmo. É do meu coração que procedem os maus desígnios. É do meu coração que pode crescer o medo dos homens. É no meu coração que eu posso ter envolvimentos que Deus proíbe. É no meu coração que eu posso alimentar uma ganância. É no meu coração que eu posso fazer de mim mesmo um ídolo. Então, o mundo é ameaçador. Por vezes, alguns cristãos, os supostos cristãos, eles são ameaçadores. Mas as maiores dificuldades estão dentro de mim. Quem mais tem que vigiar sou eu mesmo. E dentre as minhas orações mais constantes estão: Senhor, tira de mim o desejo de fazer o mal. Senhor, coloca no meu coração o desejo de fazer o que é certo. Senhor, me capacita a fazer o que é certo. Senhor, me capacita a ser perseverante no que é certo. Eu sou o maior desafio para Deus. Eu sou o maior desafio para mim. E dentro desse desafio, né? Eu não sei se isso é uma necessidade recente, mas tem se falado muito nos dias atuais a necessidade de pastores caminharem com outros pastores. Quem está no ministério sabe que muitas vezes o ministério pastoral é uma jornada solitária, de isolamento. Então, tem se falado hoje muito, inclusive a gente tem visto muitos casos de pastores tirarem sua vida por causa das pressões ministeriais, e isso tem feito muitos pastores procurarem ajuda de outros pastores.
a fim de terem pessoas como seus conselheiros, ou como seus impulsionadores, ou também como seu freio, vamos dizer assim. Alguém que possa freá-lo de ilusões. Tem um pastor que fala que todo líder ele tem um pequeno Putin dentro de si mesmo. Então, assim, você acredita que um pastor, ele precisa ter um pastor? E qual foi a importância para você de ter homens na sua vida como seus pastores ao longo desse ministério? Vamos lembrar que tanto Tito quanto Timóteo ficaram em Éfeso e Creta com a responsabilidade de constituir presbíteros, que eram os pastores. Sim. Então, é tarefa de um líder de igreja desenvolver outros líderes. Então, não é para ele estar sozinho. E esses homens que são formados e desenvolvidos são seus parceiros. Então, eventualmente, eu já fui exortado por esses homens, ou questionado por esses homens, e encorajado por esses homens, fortalecido por esses homens, mas também, por vezes, pessoas de fora da igreja são pastores. Hoje nós temos 9 pastores e 2 pessoas em um processo de estágio para também se tornarem pastores da igreja. E tê-los comigo, isso me completa. Eles têm habilidades que eu não tenho, ou em algumas coisas são melhores do que eu. Então, e alguns deles estão atentos a mim e eu atento a eles. Então, eventualmente, eu sento aqui, vamos conversar sobre isso. Então, é fundamental ter esse relacionamento, seja com os presbíteros da igreja, seja com pessoas de fora da igreja, que nos supervisionem, que nós prestemos contas. Sozinho não dá certo. Aliás, essa é uma conclusão já bem conhecida, que uma das características de pessoas em sua infidelidade é que elas serviam sem ter que prestar contas para ninguém. Isso é grave. Quando a gente lê lá em Tito, é interessante fazer uma observação. Uma característica não é relacionada a caráter, né? Uma só. Que é apto para ensinar. Exatamente. Como é que você enxerga a importância disso? Absoluta. Eu me lembro anos atrás, quando um líder de uma igreja em Campinas procurou um dos meus colegas para falar sobre formação de liderança, e esse amigo falou: alguém para estar nessa posição tem que ter caráter. E essa pessoa disse: não, para mim não é importante. O importante é que ele faça as coisas. E passado algum tempo, ele, que foi buscar alguma dica lá, ele foi surpreendido, em pleno Jornal Nacional, apareceu ele, o líder da igreja, corrompendo de alguma maneira uma outra pessoa. Então, a função pastoral, ela é basicamente ensinar a Escritura. Mas ela tem que estar respaldada por uma vida moldada por essa Escritura. E nessas condições, ele é quem profere e ele é a referência de vida. Se ele não é referência de vida, não pode ser pastor. Pode ter muito conhecimento, mas tem que ser referência de vida. Talvez, acho que o apóstolo Paulo colocou propositalmente o apto para ensinar por último. Né? Ele passou por todas as qualidades que deve ter um líder, um pastor, um presbítero, e por último ele falou assim: então, você passou por isso, agora você é apto para ensinar. Exatamente. E aí o apto de ensinar acaba sendo também um elemento, tendo um elemento de caráter. Apto para ensinar significa estar qualificado de vida. Fernando, a igreja está caminhando aí, agora com 40 anos, para um processo de transição pastoral que vai concluir aí em 2030, se não me falha a memória. Você passou um período aí estudando por alguns anos, passou para a liderança, teve um estudo, começou a ser divulgado agora no início do ano, e em 2030 a expectativa é que tenha um novo pastor à frente da igreja. Mas muitas igrejas, elas passaram por experiências não saudáveis. Há uma expectativa, acho que você até falou em algumas das lives, uma porcentagem de transições que dão certo e errado nesse processo.
E isso te fez estudar e se aprofundar muito sobre o tema. Mas fica a pergunta, existe um momento certo para uma igreja realizar uma transição pastoral ou em que momento o pastor ele deve reconhecer esta necessidade? Como é que esse processo ele precisa ser feito de forma que ela seja bem sucedida, para que dê totais condições para que um novo pastor possa assumir uma igreja de forma saudável? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar assim, as estatísticas americanas apontam que o tempo médio de um pastor numa igreja é de 2 anos. Nós não temos estatísticas, pelo menos não conheço estatísticas assim no Brasil, mas alguns estimam que o nosso caso está menor do que 2 anos. Ou seja, se nós estamos pegando pastores que ficam 2 anos ou menos de 2 anos, significa que nosso processo já é um fracasso. E, de fato, a prática mais comum de escolha de pastor é receber alguém que prega um sermão que é um sucesso, que nem se sabe se foi ele mesmo que preparou aquele sermão, ele, em função daquilo, isso é muito superficial. Também já foi dito que no ciclo de vida de um pastor, o primeiro ano é um ano em que o pastor está na glória. É Deus no céu e ele aqui. Mas que no segundo ano, ele começa a ser questionado e cai numa situação de descrédito. E no terceiro ano, ele começa a construir sua autoridade. Ora, se a média é de 2 anos, significa que o pastor nem começou a construir a sua autoridade. Então, nós temos que pensar em termos de ministério de longo prazo. Mas longo prazo também deve incluir o que vai acontecer depois. Então, eu diria, todo pastor deve ter em vista não somente o que ele está fazendo, como a condução dessa igreja para o que ela deverá ser no futuro. E isso envolve, em primeiro lugar, estar desenvolvendo gente dentro de casa. Ao invés de consumir, não, o dia que ele faltar, a gente vai no supermercado e escolhe um pastor lá do jeito que quer. Então, eu diria, isso tem que estar na perspectiva do pastor da igreja. Então, tudo bem, ele pode abruptamente ser levado pelo Senhor, ou algum pecado pode desabilitá-lo para estar nessa condição, e tudo isso vai criar uma situação nova e surpreendente. Mas eu diria, nós precisamos estar desenvolvendo lideranças que, inclusive, poderão nos substituir. E a visão é quando? Até onde eu posso ir? Eu entendi que, dada a necessidade de lidar com tantas coisas que estão mudando e novas, 75 anos é um tempo limite para estar na liderança do ministério, não como pastor. Eu diria que, como pastor, acho que a gente deve ficar enquanto tiver saúde mental, né? Mas na liderança, veja, cada vez mais, eu tenho 69 anos agora, cada vez mais eu tenho menos flexibilidade, menos abertura para aprender certas coisas, para ver certas coisas. Está começando a hora, daqui a pouco eu falo assim, então, vai na frente, conduz isso aqui. Então, acho que todos nós temos que olhar para isso e trabalhar para isso, pensando num ministério de longo termo, em que se constrói uma autoridade efetiva e se conduz a igreja passando um bastão para a pessoa poder continuar e correndo bem. Maravilha. Você está falando de formação de liderança dentro da igreja. Dentro da igreja. E nesse processo, essa formação de liderança, eu creio que ela tenha sido muito importante para que você se sinta confortável e iniciar um processo de transição. Como é que você, então, encara essa liderança, a importância dela hoje no seu ministério, para a vida da igreja, e qual que é a importância da igreja local trabalhar na formação de líderes? É completa. Quando Paulo escreve para Timóteo, né, o que da minha parte ouviste,
transmite homens fiéis e idôneos, para que esse passe a outro. Veja, é Paulo treinando Timóteo, Tito, Epafrodito. Esses estão passando para homens fiéis e idôneos, e esses vão passar para outros. O ensino no modelo do discipulado é base para toda a igreja. Então, eu diria para você, hoje é quinta-feira, às quintas-feiras eu tenho uma reunião de discipulado às 6:30 da manhã. Então, eu me reúno com 4 jovens casados, homens. Estou trabalhando com eles, comecei a trabalhar com eles nesse semestre e devo ficar de 2 a 2 anos e meio com eles. Eu tenho tido um grupo atrás do outro e essas pessoas que passam por esse discipulado vão mostrar seu compromisso, sua responsabilidade e amanhã ou depois vão fazer parte do grupo de líderes da igreja. Então, é um processo. Não é alguma coisa que tem impacto, mas é uma coisa que dá fundamento, dá base para a igreja continuar na tarefa que ela tem. Muitos líderes dizem que ele tem que ser dispensável, no sentido de que ele deve trabalhar para que ele, na falta dele, o que ele estava fazendo continue. Você crê que é isso? Eu estou trabalhando, sou líder da igreja, mas estou trabalhando para formar pessoas que, numa eventual falta, esse corpo possa continuar caminhando. Eu acho que em qualquer momento nós somos corpo e a gente não é dispensável. Sim. Qualquer um. Agora, de fato, a gente tem que trabalhar de uma maneira que o ministério não repouse sobre mim. O ministério repouse sobre todo mundo. Quando a gente pensa numa igreja que tem um pouco mais de 1.600 membros, 65% destes está envolvido no ministério. Talvez um universo de 100 pessoas tenha alguma posição de liderança. O board da igreja tem cerca de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Não é que o objetivo é se tornar dispensável, mas eu diria que cada vez mais o ministério está sobre os ombros de tantas pessoas que, se esse falta, tem base para estar andando. Né? Maravilha. E considerando todos esses desafios que você já enfrentou ao longo desses mais de 40 anos de ministério, qual foi o seu maior desafio e qual você acredita que será o maior desafio da nova geração de líderes para os próximos anos? Como Paulo diz que o que importa é que nós sejamos conhecidos pela fidelidade. Na minha vida, eu acho que eu estou no momento em que pastores de igrejas são mais pressionadas pela sociedade a se moldarem aos valores ou à falta de valores dessa sociedade. A pressão está aumentando, a temperatura está aumentando. Em algumas circunstâncias, pastores, se falarem contra certos pecados, correm o risco de ser presos. Sim. Né? Ao longo da minha vida, como pastor e pregador, em 40 anos, eu não tinha visto isso. E eu acho que essa água vai continuar subindo, vai continuar esquentando. Então, o desafio de ser fiel e pregar a palavra está cada vez maior. Houve tempos, fora do nosso país, principalmente, que isso significou morte, fogueira. E eu diria que nós, não sei até onde nós chegaremos, mas estamos indo nessa direção. Então, eu diria que a ameaça de perseguição e eu diria o fascínio dos rumos que o mundo toma são as maiores ameaças para os pastores da atualidade. Legal. Você falou alguns minutos atrás sobre planejar uma igreja para 15 anos. Você começou lá nos primeiros anos da Igreja Fonte, planejou ela para 15 anos e agora você está fazendo isso novamente, junto com a liderança, planejando uma igreja para 2040. Eu fiz as contas, tenho 40 anos, então eu fiz as contas que uma igreja em 2040 eu vou ter 56 anos. Olhando para minha filha, que tem 7 anos, ela vai ter aí
16, 13, 23 anos. Quer dizer, vão nascer dentro da igreja uma nova geração de líderes, de pessoas que vão entrar nesse processo. Para essas próximas gerações, qual lição ou princípio que você aprendeu nessa caminhada como pastor e plantador da igreja que você gostaria de transmitir? E quais lições sobre a graça e o poder de Deus você espera que a próxima geração de líderes continue a viver e ensinar? Dias atrás ouvi uma triste história, filho de dois irmãos nossos, um garoto que deve ter aproximadamente 12 anos. Tem sofrido hostilidades tremendas na escola porque ele não se conduz com as garotas da maneira com que eles se conduzem. Ele não é só motivo de chacota, ele é hostilizado. Cada vez mais essa nova geração vai provar da força de querer nos moldar. E são experiências genuínas com Cristo que deverão fazer com que essas pessoas fiquem firmes na palavra. É um grande desafio. O desafio hoje é maior. Eu lembro uma ocasião que eu fui a uma reunião de moradores do bairro. Não era uma reunião de cristãos. E alguém falou de um prestador de serviço. E alguém ali falou assim, isso aí é gente boa, é gente de origem presbiteriana. Então, ainda que fosse uma sociedade não cristã, um ambiente não cristão, se tinha um respeito e uma consideração por alguém de uma igreja presbiteriana. Que bacana. Hoje em dia, o que está acontecendo é que, por causa do posicionamento da igreja, está sofrendo hostilidades. Você quer viver piedosamente, você vai ser perseguido. Então, essa nova geração encontra um ambiente mais intenso, denso e hostil. E vai precisar de aprender a pensar na glória que não pode ter de homens nesse momento, mas a glória que vai ter de Deus lá na frente. Esse é um desafio de fazer essa criançada que está tão acostumada com o imediatismo a não pensar no imediatismo, mas lá na frente. Uma última pergunta antes de um bate-pronto. Todas essas experiências, 40 anos, são histórias de alegrias, tristezas, sucessos, insucessos, dificuldades, portas que se abriram, portas que se fecharam, pessoas que se achegaram, pessoas que partiram. O que o pastor Fernando de hoje falaria para o pastor Fernando que saiu da Igreja Batista do Morumbi e veio para Campinas começar a Igreja Batista Cidade Universitária, que hoje é a Igreja Batista Fonte? O que eu falaria é o mesmo que eu falo para os pastores jovens que estão saindo para implantar igrejas em outros lugares. Número 1, invista no seu tempo com Deus. Não perca a sua relação pessoal com Ele. Número 2, se afadigue em estudar as Escrituras e ensine para o seu público as Escrituras. Número 3, leve essa mensagem do Evangelho. Não se preocupa com o resto. Então, talvez eu acrescentasse aqui alguma coisa como: não deixe de discipular. Você está formando vidas e preparando a liderança da igreja para o futuro. Legal. Um bate-pronto para a gente encerrar. Pergunta rápida e resposta rápida. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Agora que eu estou estudando é Salmos. Depois da frase que você falou, né, não tem como fugir. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Talvez não tanto ouvir, mas ler
pessoas que foram importantes na minha vida, já mencionei o John MacArthur, colocaria também o John Stott, e tem um pregador inglês que foi pastor nos Estados Unidos durante muitos anos, Stuart Briscoe. Foram as pessoas que eu mais apreciei de ouvir e de ler. Legal. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã? Olha, lá para trás, ainda antes de ir para o seminário, eu li um livro de Andrew Murray sobre ser perfeito, ter um coração totalmente do Senhor. Aquilo ali marcou minha vida e até hoje é um tema que me fascina. Quem é a sua referência pastoral? MacArthur, sem dúvida. O que você diria para alguém que possui um chamado pastoral? Prepare-se, sirva, estude e que sua vida seja, de fato, uma demonstração que a verdade de Deus é a verdade. Qual a sua maior motivação no ministério? Ensinar de modo a que as pessoas venham conhecer a verdade de Deus. Ainda ontem mesmo, almocei com alguém que está no beabá da fé, tinha dúvida, inclusive, se já tinha entendido o Evangelho, e a minha expectativa é, às vezes, essa pessoa acertando sua vida de acordo com as Escrituras para que possa decolar. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? É a excelente glória de Deus. Depois de ter pregado Lucas em tempos recentes, é fascinante. Quanto mais eu estudo a pessoa de Jesus, mais eu fico admirado, grato, privilegiado por ter sido alcançado e ser feito um irmão seu. Cristo é a glória, a expressão de Deus maior. Legal. Fernando, obrigado por Daniel. esse tempo. Sei que tua agenda aí é apertado, então quero te agradecer muito por abrir esse espaço para a gente estar junto, e eu tenho certeza que o conteúdo vai abençoar muitas pessoas, muitas vidas, e essa é a intenção, que a pessoa possa sair de cada episódio não apenas encontrando o seu chamado, mas se encontrando diretamente com a pessoa de Jesus. Foi um prazer estar contigo, um prazer ouvir essas perguntas e ter que pensar nelas para responder, e espero realmente que isso seja uma bênção. Deus abençoe a todos. Amém. Quero agradecer você que ficou até aqui. Se você foi abençoado por essa conversa, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, irmãos, os líderes da sua igreja. A intenção é que eles sejam abençoados, edificados por essa conversa. Mas também se inscrevam no canal, deixe seu like, porque isso não é só para alimentar a gente, mas é para poder fazer com que esse conteúdo alcance muito mais vidas. E você fazendo isso, você ajuda na divulgação desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. Abraço a todos.